Fala galera, tudo bem? Hoje aqui para vocês, cenário novinho em folha, tudo preparado para trazer o melhor conteúdo e melhorar, né? Ficar mais bonito ainda, para ser um vídeo mais agradável e você absorver melhor o conteúdo que a gente está passando para você aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar para vocês, o que eu vou passar para vocês é qual é a diferença entre R$ 50 e 50 euros. O que você consegue fazer com R$ 50 e o que você consegue fazer com 50 euros, tá certo? Se você se interessa por esse assunto, fica aqui que eu vou mostrar para vocês. Antes, eu só peço uma coisa. Se você não segue o canal, ó, aproveita que a gente está com um cenário novo, tudo bem preparado para vocês. Começa a seguir a gente, tem muito conteúdo já feito, muito conteúdo preparado, conteúdo bom. Até pode maratonar aí que tem assunto para você, ó, passar a tarde inteira, passar a noite inteira assistindo, tá certo? E também compartilha com seus amigos, porque informação boa a gente tem que compartilhar. A gente ouve muito falar, por exemplo, do dólar, né? Ah, o dólar, o dólar tá valendo quase R$ 5, o dólar tá valendo quase R$ 6, o dólar valeu R$ 2, né? Mas pouco se fala do euro. Mas, na verdade, eles são muito parecidos. Na verdade, assim, o valor do euro, ele se baseia, inclusive, da cotação do dólar. Então, se o dólar sobe, o euro também vai subir para a gente, tá? Então a base, o fator de referência sempre vai ser o dólar. Mas hoje a gente vai falar do euro por um motivo que você já vai entender, que é o fator Europa. O fator que acontece lá, que faz com que os 50 euros na Europa, ele tem uma diferença dos R$ 50 aqui no Brasil. Mas para começar, ó, só para você ter uma informação, hoje, dia 22 de julho, o valor de 50 euros está dando R$ 301,95. Então, com 50 euros, você consegue R$ 301,95. E o contrário é, com 50 reais, você consegue 8,27 euros. Então, a diferença já começa aí, tá? Com 50 euros, você faz mais de R$ 300. Mas com 50 reais, você faz um pouquinho mais de 8 euros, tá? Então, já vê a diferença grotesca que está aí. Tem um outro fator também, é o seguinte: o euro é a moeda oficial da União Europeia. A União Europeia é um conjunto, né, um bloco econômico que contempla quase todos os países da Europa, tá certo? Então a Alemanha, a Inglaterra agora que está saindo, né, com o Brexit, França, Espanha, Portugal e etc. E tem um outro fator: eu mesmo morei 2 anos na Alemanha e com 50 euros o seu poder de compra é muito maior. Então é o seguinte, com 50 euros você faz muito mais coisas do que com 50 reais. Eu, por exemplo, toda semana ia no mercado, fazia minha compra semanal, comprava caixa de suco, comprava verdura, tudo orgânica, comprava chocolate, comprava salmão, tá certo? E minha compra dava mais ou menos 30 a 40 euros semanais. Aqui, se você vai com 50 reais no mercado, você volta com 2 caixas de leite e olhe lá, né? Então, o poder de compra, o valor numérico é o mesmo, os dois são 50. Porém, o euro ele tem um poder de compra muito maior, é uma moeda muito mais valorizada. E lá ela rende mais também. Tudo isso porque, se a gente for analisar, e agora a minha opinião mesmo, é o seguinte: a gente está num país com 210 milhões de habitantes. Nós temos uma alíquota de imposto, ou seja, a gente paga imposto igual país desenvolvido. A gente tem uma alíquota de imposto alta. E são os países desenvolvidos que geralmente têm alíquota de imposto alta. Então significa que o quê? O Estado, o governo tem muito dinheiro para fazer ação. Mas o que acontece que não faz? Parece que a gente está vivendo uma guerra, sabe? Brigando um contra o outro, esquecendo do que realmente importa no final. Que a gente precisa pensar no avanço do país, pensar como que a gente realmente traz melhoria de qualidade de vida, como que a gente traz emprego e renda para as pessoas. É isso, uma grande diferença que eu via quando eu estava na Europa. Apesar, você tem diferenças políticas, tem tudo, mas o objetivo deles é muito claro, sabe? Precisa tornar a vida melhor para os cidadãos daquele país. Porque se isso não acontecer, nada faz sentido, sabe? Então, para a gente refletir, e o que a gente pode fazer, sabe? Nessa questão, porque sim, os dois são 50, tá? 50 reais, 50 euros. E a gente viu aí a diferença do que consegue fazer com um e a diferença que consegue fazer com o outro, certo? Vamos pensar, vamos trabalhar para melhorar isso aí e
Vamos voar, fazer o Brasil decolar. Esse que é o meu propósito aqui. Eu acredito muito que a gente, com a educação, que é o primeiro ponto, a educação tem o poder de transformar isso que a gente vive aqui. E é por aí que a gente começa. E com a educação a gente consegue acessar outros mercados, consegue desenvolver economia, desenvolver novas empresas e a gente decolar. O nosso futuro aqui no Brasil é decolar e eu acredito muito nisso. Vem comigo, vem com a gente. Eu acredito em você que a gente vai conseguir sim desenvolver o nosso país, certo? Um abração, hein? See ya!